Bom dia, hoje são 22 de agosto de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vamos trazer aqui mais uma questão de português que foi abordada no concurso público para o Instituto Federal do Paraná. Instituto Federal do Paraná, para o cargo de assistente em administração. Então veremos mais uma questão de português aqui. Veja aí a questão. Acima, Instituto Federal do Paraná, cargo de assistente em administração, UFPR, Universidade Federal do Paraná. E vamos à questão. Temos assim, considere o texto abaixo. E aí vem o texto. Muitos torcedores foram impedidos de entrar no estádio. E aí o espaçozinho. Os ingressos disponíveis eram em número insuficiente. Mesmo assim, ficaram nas imediações das bilheterias, tentando descobrir o daquele problema. Os mais exaltados abordavam os funcionários, indignados. Por que fazem isso com a gente? Aí vem, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas anteriores, na ordem em que aparecem. E aí as alternativas. Muito bem, gente, você vê aí que é o uso do porquê, o porquê aí separado, o porquê junto, com acento ou sem acento. Eu já fiz aqui um vídeo explicando o uso do porquê. Então a questão aí que caiu em um concurso público está querendo que você assinale apenas uma alternativa que contém aí o uso do porquê corretamente. Então você vê o texto acima. Lá no texto acima, 3 espaços vazios para você preencher com o porquê. Entendeu? Nesse texto acima aí. Então você vê que em cada alternativa são 3 aqui usos do porquê. Na primeira alternativa A, por exemplo, você tem o porquê separado e sem acento. O segundo porquê aqui junto e sem acento. E o último porquê aqui separado e sem acento. Então são 3 porquês aqui, 3 porquês. Então você vai pegar cada um e colocar no lugar devido. Se é separado, junto, com acento ou sem acento. Então o texto é esse aí, ó. Muitos torcedores foram impedidos de entrar no estádio. Olha o espaço agora. Você vai preencher com um porquê. Vai olhar lá na alternativa qual é o porquê que se encaixa aqui. Então, muitos torcedores foram impedidos de entrar no estádio porque os ingressos disponíveis eram em número insuficiente. Mesmo assim, ficaram nas imediações das bilheterias, tentando descobrir o porquê daquele problema. Os mais exaltados abordavam os funcionários, indignados. Por que fazem isso com a gente? Entendeu? Então você vai colocar aí o porquê nos 3 espaços aí, na sequência em que eles aparecem na alternativa. Então você vai escolher uma alternativa com os porquês. Entendeu? Vou dar a você aí 1 minuto para resolver essa questão. Vamos lá.
Muito bem, então vamos aí à questão. Vou aqui ler o texto e explicando aqui, já colocando o porquê aí de forma acertada e explicando. Vamos lá. Muitos torcedores foram impedidos de entrar no estádio porque os ingressos disponíveis eram em número insuficiente. Esse porquê aqui, porque os ingressos disponíveis eram em número insuficiente, esse porquê, gente, ele é junto e sem acento. Ele é junto e sem acento. Porque aí está explicando. E mais que uma explicação, o porquê aí é uma causa. É uma causa, uma conjunção subordinativa aí causal. Está dizendo que muitos torcedores foram impedidos de entrar no estádio. Por quê? Qual a causa? Porque muitos torcedores foram impedidos de entrar no estádio. O que causou isso? Aí você diz a causa. Os ingressos disponíveis eram em número insuficiente. Então aí está a causa. Pelo fato de os ingressos disponíveis serem em número insuficiente, isso aí causou aquele fato, o fato de muitos torcedores não entrarem no estádio, porque os ingressos eram em número insuficiente. Então, o porquê aqui, porque os ingressos disponíveis eram em número insuficiente, esse porquê aí é um conectivo subordinativo causal. Então ele é porque junto e sem acento. Então anote aí, o primeiro porquê aqui, junto e sem acento. É um conectivo subordinativo causal. Traz aí uma causa e também uma explicação ao mesmo tempo. Continua o texto. Mesmo assim, ficaram nas imediações das bilheterias, tentando descobrir o porquê daquele problema. Então aqui vamos colocar o segundo porquê, o porquê daquele problema. Você vê aqui o artigo, né, masculino, o. Então, porquê, quando vier com o artigo masculino antes, o porquê, aí ele é uma palavra substantivada. E pelo fato de ser uma palavra substantivada, então o porquê será junto e com acento. Entendeu? O porquê você substantivou a palavra porquê. Então, porquê com um artigo antes, o porquê, então o porquê aí é junto e com acento, não é? Circunflexo, não é? O porquê daquele problema. Porquê aí, junto e com acento, o segundo porquê. Agora continua o texto. Os mais exaltados abordavam os funcionários, indignados, e aí perguntaram: por que fazem isso com a gente? Isso aí é uma pergunta, gente. Por que fazem isso com a gente? Então, no início de uma pergunta, por que fazem isso com a gente? No início de uma pergunta, o porquê é separado e sem acento. Entendeu? Então, vamos encontrar aqui uma alternativa que apresente primeiramente o porquê junto e sem acento. A segunda, o porquê junto e com acento. E a terceira, o porquê separado e sem acento. Então vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas anteriores, na ordem em que aparecem. Então vamos aí. O primeiro porquê lá acima no texto eu coloquei aqui, não é? O primeiro porquê é junto e sem acento. Então vamos aqui logo cair para a letra alternativa B de bola. Porquê? O primeiro porquê, junto e sem acento. O segundo porquê, eu já falei aqui, não é? O porquê daquele problema.
Então, o segundo porquê aqui, junto e com acento, substantivado. E o terceiro porquê, o porquê separado no início de uma pergunta. Olhe lá no texto. Por que fazem isso com a gente? Então, você vê facilmente que a alternativa B de bola é a única correta. A alternativa B de bola é a única correta. O porquê, o primeiro, junto e sem acento, porque é um conectivo subordinativo causal, porque os ingressos disponíveis eram em número insuficiente. O segundo porquê, junto e com acento, para descobrir o porquê daquele problema. E o terceiro porquê, o porquê separado e sem acento, no início de uma pergunta lá no texto. Por que fazem isso com a gente? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa B. Nas outras, há erros aí. Nas outras, não é? Na alternativa A, o porquê aqui, o primeiro porquê está separado. Não, está errado. Na alternativa C, o primeiro porquê está junto e com acento. Também está errado. Na alternativa D de dado, o porquê está aqui separado e sem acento, também errado. Na alternativa E, o porquê está separado também e sem acento, alternativa também incorreta. Então, a alternativa certa aí é a letra B de bola. Mais um vídeo e muito obrigado.